Antes de qualquer palavra, quero agradecer especialmente ao presidente Cardoso pela gentileza do convite para participar do almoço de amanhã, comemorativo dos 40 anos da regulamentação da profissão de propagandista de produtos farmacêuticos. Como faço há muitos anos, há quase 40 anos, porque lá uma outra vez não pude ir, eu estou desta vez participando de outra maneira, porque um impedimento físico me impede de estar no almoço. Mas fisicamente eu estou fora, mas espiritualmente estou congregado com essa categoria profissional que indubitavelmente é a mais reconhecida, a mais agradecida, aquela que realmente durante tanto tempo soube demonstrar o seu reconhecimento a um trabalho grande, um trabalho que se iniciou em 1971. Eu fui eleito pela primeira vez em 1970. Eu sou professor e fui eleito com o slogan em 70 Alcir Pimenta. E depois da minha eleição, um colega seu aqui de Campo Grande, já falecido há alguns anos, chamado Manuel Falheiro, me procurou e disse: Alcir, agora que você se elegeu deputado federal, você não gostaria de lutar pela regulamentação da nossa profissão? Nós estamos lutando por isso há 12 anos, mas sem êxito. Se você puder lutar, é mais uma batalha que você se inicia. Eu fiquei muito agradecido porque vi que era uma oportunidade de me iniciar politicamente já numa atividade importante, não é? Eu já, quando ele me falou, isso foi em abril de 71. E o que eu fiz? Convidei o presidente do sindicato de então, que era Olímpio Coutinho Filho, para vir participar de um almoço aqui em Campo Grande comigo, com o José Guimarães, que era o seu vice-presidente, para ver como poderíamos fazer isso. E chegamos à conclusão de que era realmente muito importante que eu procurasse na Câmara dos Deputados, se antes de mim, como eu era um deputado novo, se antes de mim alguém havia tratado disso. E realmente, pesquisando, descobri que um deputado, Floriceno Paixão, do Rio Grande do Sul, tratou disso, até tentou fazer essa regulamentação até 1968, mas aí foi cassado e a atividade se interrompeu. E eu então o que fiz? Pedi a desarquivamento desse projeto para verificar o que ele tinha de atual, porque era um projeto antigo. Naturalmente havia coisas muito importantes, mas algumas coisas estavam desatualizadas. Depois de fazer essa análise, eu pedi ao sindicato dos propagandistas que fizesse também um projeto e desse algumas ideias que pudessem complementar o meu projeto. Resultou uma luta muito grande. Por quê? Em primeiro lugar, porque a indústria farmacêutica, em hipótese alguma, desejava a regulamentação da profissão. O propagandista era um trabalhador à comissão, sem nenhum direito trabalhista, ganhava quando trabalhava, enfim, era o que eu chamo de um trabalhador braçal da propaganda. E eu comecei a lutar e vi logo que encontraria dificuldades muito sérias, uma das quais, e a mais séria, foi a do ministro do Trabalho de então, um cidadão de São Paulo chamado Júlio Barata, que declarou-me textualmente na vista do Olímpio Coutinho Filho e na vista do José Guimarães, que ele, como ministro, não podia jamais admitir uma profissão que não exigisse profissão regulamentada.
a regulamentação de uma profissão que não exige regulamento, desculpa, que não exigisse nível superior. Diante disso, nós nos recolhemos e ficamos esperando a mudança do governo dele, que se deu isso. Então eu esperei a mudança do governo e aí entrou o presidente, aí sim, entrou o presidente Ernesto Geisel e foi nomeado ministro do Trabalho o deputado Arnaldo Prieto, um deputado do Rio Grande do Sul. E ele nos declarou, na primeira audiência que tivemos com ele, que ele era favorável à regulamentação, ele não tinha nenhum motivo para contestá-la. De maneira que o único objetivo, então, o único empecilho, então, ficou sendo a indústria farmacêutica, que continuava por todos os meios tentando impedir que isso acontecesse. Para resumir, essa luta durou 4 anos. Eu comecei em abril de 1971 e a regulamentação se deu em 14 de julho de 1975. Por isso é que o dia 14 de julho é o dia do propagandista, né? Por ser o dia em que o presidente Geisel regulamentou a profissão anticristiana. Agora, é que os propagandistas, desde o primeiro dia em que eu me lancei nessa luta, começaram a apoiar de forma decisiva, plena, total. E eles, na verdade, se entregaram de corpo e alma à luta. Eles acreditaram na minha palavra, graças a Deus, e começaram a fazer tudo o que era possível para que se desse essa regulamentação. Mas, com essas dificuldades opostas pelo sindicato, pela indústria farmacêutica, nós tínhamos dificuldade, tínhamos problemas, porque alguns propagandistas tinham medo de entrar de frente nessa luta e sofrerem uma represália profissional qualquer, né? Mas, enfim, a luta foi prosseguindo até que nós resolvemos tirar do projeto alguns itens que eram os que mais a indústria rejeitava, pensando o seguinte: bem, nós vamos tirá-lo agora para garantir a aprovação do projeto e depois que ele for aprovado, aí então nós podemos lutar por outros direitos, né? E depois, quando a regulamentação saiu, houve festas dos sindicatos, houve grandes comemorações e justamente a partir daí é que se deram essas tais manifestações de gratidão que eu disse a você. Quando eu comecei a lutar por isso, o sindicato ainda era lá na Praça Mauá, na Rua Leandro Martins, que você não deve nem conhecer. Nessa luta, nós não nos limitamos só ao trabalho parlamentar. Eu levava a Brasília o presidente do sindicato, que era, na época, o Olímpio Coutinho Filho, levava o José Guimarães e outros que se sucederam, Fernando e tal, para que eles acompanhassem o meu trabalho. Porque se eu só chegasse aqui no Rio e dissesse, olha, eu estou lutando por isso, era uma coisa muito vaga, né? Houve uma semana que eu levei os dois a cada gabinete de deputado e senador. Nós levamos uma semana percorrendo de um por um cada gabinete para comprovar a necessidade e a importância da coisa. Alguns, por exemplo, o governador Elcio Álvares, do Espírito Santo, que tinha sido meu colega na Câmara, depois de eleito governador, também continuou na luta. Enfim, houve uma boa vontade generalizada e foi justamente em face desses acontecimentos que a coisa se deu. Agora, outra instituição que também colaborou muito
foi a Federação dos Viajantes, né? Na época havia um presidente, era um cidadão chamado Porreca, que tinha um nome. O Porreca também colaborou e vários outros. Eu não quero citar para não cometer injustiça de esquecer, mas na verdade houve uma boa vontade generalizada que resultou nesse trabalho. Agora, quando eu digo a qualquer pessoa que fiz essa regulamentação da profissão no período revolucionário, ninguém acredita. Primeiro porque naquela época MDB não conseguia nada. Em segundo lugar, quando eu digo que há 40 anos já aconteceu isso, e há 40 anos os propagandistas continuam me homenageando, também poucos acreditam. De modo que, por isso, é que eu fiz o empenho com você de vir aqui hoje, porque não podendo ir lá, mas eu digo, se eu, pelo menos, fizer a entrevista, eu estou dando uma demonstração de apreço, não é um desinteresse, é apenas uma impossibilidade física. E Cardoso deve ficar feliz porque desde a festa do ano passado, lá na sede campestre, agradecer a você por esse gesto tão cavalheiresco de comparecer aqui. Eu sei que é um sacrifício, que é difícil, mas você demonstrou, primeiro, uma noção de responsabilidade, depois um espírito de gratidão e depois um desejo de servir ao grupo, né, que naturalmente ficaria não pela minha presença física, mas pelo que significou essa regulamentação. E também quero dar uma palavra de eu quero dar um incentivo aos novos propagandistas, aos que recém-chegados, porque os antigos enfrentaram muito mais sacrifícios. Basta dizer que eles tinham que trabalhar de terno e gravata, né? E os modernos já não precisam. E além do mais, naquele tempo não havia moças, né? Não havia senhoras, né? Eram só homens, né? A classe hoje está enriquecida e embelezada com a presença das mulheres, e é essa palavra de carinho que eu quero encaminhar para ela e dizer que até lamento que elas não estivessem lá no meu tempo para que fosse mais bonito o sindicato. Mas isso já passou, eu agora só posso lamentar, não posso acrescentar mais nada, não posso mudar, mas quero também dizer que muita gente por aí afora, de outros estados, da Bahia, de Sergipe, do Maranhão, enfim, de vários estados, já me convidaram para manifestações, para festas e tal. Infelizmente eu não pude ir a todas, porque tenho outros compromissos também, depois já estava meio cansado e tal. Desculpas ao Heitor Oliveira Filho, que na verdade, com toda a franqueza, eu não sabia que ele era o presidente. Como Cardoso se apresentou naquele dia, ele não me disse que era presidente, mas ele se apresentou com tanto empenho, com tanta boa vontade, que eu pensei que ele fosse presidente. Não foi de maneira nenhuma diminuindo o trabalho do Heitor, mas foi reconhecendo que realmente o Cardoso teve uma boa vontade muito grande, e até isso realça a boa vontade dele, né? Porque se ele não era o presidente, né, ele não tinha obrigação maior, mas mesmo assim ele quis fazer. Eu queria que você transmitisse meu abraço a todos indistintamente e espero ter ainda saúde para participar de outras feitas das atividades do sindicato, porque realmente é algo que me encanta, que me agrada, que me faz feliz e que mostra que o trabalho sério, o trabalho feito com amor e com patriotismo sempre frutifica. E isso é um exemplo para a poesia de mundo. Mais uma vez, fico-lhe grato por uma gentileza desta feita
recebendo uma placa de homenagem dos propagandistas que houveram por bem homenagear.